Programa de hoje, o filósofo, professor e palestrante que ajuda a popularizar o pensamento. O processo apaixonante, ele é o processo que a filosofia desperta. Chato, muito, né? Fundador da filosofia do zero, o educador. Você tá o dia inteiro na pornografia. Se o cara tá o dia inteiro comendo igual um animal, tá sojado pra caramba, ele não vai entender nada. Ai, que burro! Guilherme Freire! Mais uma. E aí, Freire, como é que estão as novidades? Tudo ótimo. Tranquilo? Tudo tranquilo. Você não tá tranquilo? Assim, Não é possível Você esteja que tranquilo. você não está tranquilo. Nosso pai. tem que tocar empresa, tocar 5 filhos e a gente tem que ter 5 filhos. Olha lá, Dani. Caramba. Você é meu herói. Não tem tempo. Acho que esse é o motivo de esperança sempre, né? A geração nova sempre vem nova. Ah, Isso é sem maravilhoso. dúvida, sem dúvida. Você sabe que tem uma máxima muito boa, que é o seguinte: por maior que seja a sua dor, ela não dura para sempre. Boa. O que dura para sempre é a esperança. Bonito. Não é? Bonito demais. Então é isso que você tem. Filhos duram Nunca pra sempre. perca a esperança. É. Isso que tem que ler. Dor passa. Claro. Então você está esperançoso com 5 filhos, tem que acreditar muito. Mas você sabe que isso de educação é maravilhoso, né? Muitos dos textos da filosofia antiga eram sobre formar a próxima geração. E eles associavam muito a ascensão política, a decadência política, como você educava os filhos. E eu acho que esse foi um dos grandes problemas, acho que das últimas gerações, é que muitas pessoas pensaram, caramba, eu vou produzir, vou montar meus negócios, vou fazer minha coisa, e muitas vezes os pais foram entregando a educação dos filhos para as escolas como elas estão no Brasil. E aí vários desses filhos acabaram sendo doutrinados, acabaram perdendo os valores que eram dos pais, e aí depois os pais olham e falam, nossa, não sei o que aconteceu, eu estava esperando que o Brasil fosse por um rumo, e foi para o outro. Então, no fundo, eu acho que um dos temas para melhorar o país, sem dúvida, eu acho que um dos primeiros passos é o pessoal reassumir a educação dos filhos. E, de fato, melhorar a educação do Brasil como um todo, né? Porque eu acho que a educação é um dos pontos de ruptura de uma cultura mesmo. Mas você não acha que isso é meio mundial? Essa... Eu não vou chamar... Eu sei lá o que está acontecendo. Está tudo menos... Né? Eu não sei dizer. O que? Doutrinação? O mundo Não, inteiro tem o mesmo pensamento? Não, eu não sei dizer. Eu acho que essa juventude, apesar de não ter aquela cultura, aquela coisa que a gente... Ela é mais esperta agora, não é? A molecada hoje... Ou não sabe os pontos cardeal. Não, eu sei. Mas o ponto cardeal é uma coisa e... Sim. E eu, sei lá, não sei, que eu sou... Você sabe que tem eu sou antigo. Eu sou old school. Eu acho que tem várias coisas interessantes acontecendo com a nova geração. Tem várias crises. Eu acho que se você olhar estatísticas da geração Z, 50% da geração fala que se meu chefe quiser mandar em mim, eu não quero trabalhar. Que é impossível. Tem hiperexposição a telas, o cara cresceu com uma tela em cada lugar e tal, e aquilo gera déficit de atenção, outras coisas. Mas a geração Z tem várias coisas interessantes. Ela está fugindo, vários deles não acham que o hedonismo das gerações anteriores não deu certo. Tem uma ansiedade por constituir família, por empreender maior em vários deles. É uma geração que está virando mais à direita do que as gerações anteriores. Você sabe que estatisticamente sempre o pessoal mais jovem era mais à esquerda e o pessoal mais velho mais à direita. E isso está invertendo na geração nova. Acho que muitas pessoas nem sabem disso estatisticamente, mas um dos pontos que viraram homens jovens, por exemplo, foi uma das coisas que elegeram o Trump nos Estados Unidos, meio cansados, assim, porque também teve um pouco Milley na Argentina. A mesma coisa, teve um pouco desse fenômeno de que o homem jovem é um vilão, né? Por algum motivo, o sexo masculino, sei lá, teria que ser demonizado de alguma maneira. E aí isso gerou uma insatisfação em várias pessoas que falaram, caramba, eu só quero viver uma vida normal. Ou como disse um menino que eu estava dando aula para ele uma vez, foi muito bom, ele falou assim, olha, menino bem jovem, né? Ele falou, a revolução sexual não é engraçada quando a sua mãe está na balada. E eu acho que esse fenômeno tem várias coisas que as pessoas chegaram numa exaustão disso e estão começando a voltar atrás e falar, olha, a gente foi pêndulo, por um caminho... né? O pêndulo que vai para um lado e para o outro. Existe o pêndulo e eu acho que muitas coisas foram longe demais. Eu acho que tem discussões hoje e acho que muito do que causa essa insatisfação com o mundo atual é que tem ideias que são insensatas que são promovidas, sei lá, muitas vezes na grande mídia, nas universidades. Coisas como abolir a polícia, que é muito obviamente insensato, ou não existe sexo biológico, que é uma coisa que o cidadão comum, ele entende que isso é um absurdo, mas ele não tá vindo, nem sabe de onde vem. E vem muito de lobbies internacionais. Você sabe que, obviamente, sei lá,
o New York Times influencia mais a Folha de São Paulo do que a Folha de São Paulo influencia o New York Times e qualquer outro órgão, né? Então, mas isso aí são os queer, né? Que eles chamam de queer, que é esse negócio que é o cara que tudo que é estabelecido eu vou ser contra. Isso. Então, se o padrão é ser bonito, eu vou ser feio. Se o padrão é ser masculino, eu vou ser feminino. Revolta contra os padrões. Você ser sempre revoltado contra qualquer padrão que exista. Tem um sistema, tem um aparato progressista nos Estados Unidos, que inclusive literalmente bota dinheiro no Brasil. Teve toda a história do USAID, que o Brasil a galera moía dinheiro no Brasil para promover as coisas. Então não é só soft power, tem influência financeira direta, inclusive. E essa agenda progressista, ela quer inverter uma série de coisas. Você vê no cinema a desconstrução dos heróis. Você vê sempre o herói tem que ser o bobo. O Indiana Jones tem que ser um paspalho, porque se ele for um Indiana Jones bom, as pessoas vão ter os valores. Sei lá, tem a desconstrução do 007, Indiana Jones, qualquer herói, Star Wars, o que é que seja. Isso é o Alba aqui. É a guerra cultural, né? Isso existe. Existe a guerra cultural. Não existe, na verdade, até agora só tinha surra cultural. Agora começou a ter, as pessoas começaram a perceber e se revoltar, porque na verdade isso já estava estabelecido. E quando fazem um filme que foge um pouco dessa lógica, ele estoura. O Top Gun Maverick, sei lá, as pessoas foram em grande quantidade assistir no cinema. E a mesma coisa acontece quando você traz uma perspectiva ou mais tradicional, ou mais à direita, ou mais clássica, ou sei lá, mais profunda. As pessoas se interessam porque elas não aguentam mais do mesmo. O problema hoje é que está tentando estabelecer um consenso de coisas que não fazem sentido. E aí tem pautas que são muito básicas, que agora eu estou vendo pessoas voltando a falar, mas que são muito boas, como segurança pública, por exemplo. O Brasil, mais ou menos, se você olhar o Rio de Janeiro, tem um vídeo que se chama Rio Cidade do Esplendor, que é o Rio de Janeiro dos anos 30. Eu vi isso aí. O Rio de Janeiro parece mais a impressionante, Suíça do que o Rio de Janeiro. É impressionante. Você está olhando aquilo e as taxas de crime eram muito menores e todas as coisas eram muito diferentes. As pessoas tiravam o chapéu quando você andava na rua. E o locutor, porque vejam esse vídeo, ele é em inglês e o apresentador ele fala: vejam a civilidade, vejam a civilidade da população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo do que o Brasil andou para trás nesses últimos anos, né? E eu acho que tem que circular ideias, estão começando um pouco mais, mas de coisas que foram feitas para reformar sociedades em caos. Por exemplo, eu dou muita aula sobre a história do Lee Kuan Yew no Singapura, que sim, é um país pequeno, mas a própria China adotou coisas do Lee Kuan Yew. E o Lee Kuan Yew tem um livro chamado Do Terceiro Mundo para o Primeiro, porque de fato Singapura, ele tinha sido expulso da Malásia, ninguém queria saber do Singapura, o caos, todo mundo se matando, e ele desfavelizou o país, zerou o crime, que são leis muito rígidas, mas quando o caos tomou conta, as leis têm que ser rígidas. Sim. Então tem aquelas famosas histórias que o cara não pode cuspir no chão. Não pode mascar chiclete, não vende chiclete lá. Agora, o resultado... Não vende. O resultado é que você teve um monte de lugares que eram favela e você tem o antes e o depois. Tá lá a favela e agora são prédios modernos, tem pessoas que têm emprego. O cara tem que aprender mais de um idioma na escola, que ele aprende o idioma da etnia dele, aprende inglês e ainda pode escolher um terceiro. Matemática pesada. Eu tenho um amigo que ele montou um colégio, ele ligou lá para Singapura e falou: vocês não têm preocupação com doutrinação aí, qualquer coisa. E aí o cara do Singapura, o cara do governo, não estamos falando de um cara civil, tal, funcionário público, burocrata. Ele falou assim: aqui no Singapura não existe isso. Escola é para aprender matemática pesada, é para aprender virtude. Não tem essas coisas no Singapura. Isso aqui não é inimaginável. Então o Lee Kuan Yew ali, ele teve essa visão e fez essa série de reformas. As pessoas não sabem, Paris tinha muitos pedaços que eram favela. Na época do Napoleão III, ele derrubou bairros inteiros e o pessoal tira foto agora em lugar e fala: que lindo, tal, e era favela. Então essa parte de mudar as favelas e ter moradias que sejam de alto nível para as pessoas, de tirar esse monte de doutrinação nas escolas. Todo mundo ficou ouvindo sobre como a Revolução Francesa foi maravilhosa, como Carlos Prestes. Eu lembro a primeira vez que eu me revoltei com o meu ensino, eu estava na 4ª série, eu levantei a mão e falei: professora, tem um erro aqui no livro. E ela, muito nervosa, falou: como assim um erro? Eu falei: é que tem uma foto de Cuba e tem uma foto dos Estados Unidos e o texto está falando que Cuba é melhor que os Estados Unidos, só que a foto contradiz o texto. Eu estava na 4ª série, a professora falou: não, você tá vendo coisa. Eu falei: não estou vendo coisa, a foto está mostrando um negócio e o texto é o outro. E aí, claro, obviamente, no final das contas, fui ver que eu estava certo, que na verdade havia uma nuvem dessas coisas. Então, se você volta a tirar as favelas, volta a controlar o crime, e sim, o Bukele fez isso,
com as polêmicas que sejam, com os defeitos que sejam, o El Salvador, que é mais ou menos o tamanho do município do Rio de Janeiro, saiu do país mais violento do mundo para mais seguro do que o Canadá, sei lá, o mesmo números parecidos com o Canadá em 3 anos. E então, se você olhar combate ao crime, melhora da educação, desfavelização, são 3 de várias pautas que daria para discutir. Mas tudo que você está falando foi na porrada, né? É tudo na porrada. O Bukele fechou o Congresso, o Singapura lá também prendeu o irmão. É verdade. Foi tudo na porrada, tudo na porrada. Então, mas esse é que é o negócio, né? Porque eu acho que a população, se você der prosperidade para a população, não interessa o sistema de governo. Eles aceitam a China? Partido aceita qualquer coisa. Se você der prosperidade, se a pessoa sentir que aqui no Brasil não tem. Não. Aqui só teve promessa atrás de promessa, porque não mudou. O Troilho falou aqui, não existe Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma... São 30 anos que é a mesma coisa. Cal, você sabe que o governo, claro, muda muito pouco. E eu acho que uma das coisas que tinha que ser feita, uma reforma política no Brasil mesmo, era botar uma meritocracia para selecionar os líderes. Imagina se tivesse uma prova de economia para selecionar quem trabalha com a economia do Brasil. Imagina se tivesse... Interessante. Se passasse só uma prova de matemática... Aí não vai ter ninguém. Não, se passasse uma prova de matemática para toda o negócio, e quem não passar tá fora. Já seria muito diferente. Você sabe que a Alemanha antiga tinha isso. A China fazia isso na dinastia Song. Estamos falando de antes de Cristo. Eles passavam pelo interior recolhendo gente inteligente, fazendo provas. O Brasil, o pessoal acha gente lá no Ceará, que sai lá do Ceará, vai pro ITA, começa a fazer foguete, vai fazer avião em altíssimo nível. Outro dia eu conheci o cara da Lufthansa, que é a companhia alemã de aviação. O cara falou, não, o nosso sistema de pouso foi feito aqui por o brasileiro, lá do ITA. O cara montou o sistema de pouso. Então, você tem gente fascinante no Brasil, só que você tem uma barreira, porque é o primo de sei lá quem, o fulano de qualquer coisa, e você, coroneliza, que aliás é um termo da República, porque as pessoas falam assim, é culpa da colonização, mas na verdade, quando você olha coronel, é o termo da República, porque toda aquela aristocracia do Brasil foi mandada embora, mandaram o pessoal para a França, sei lá para onde, e agora era um monte de coronel mandando, daí que vem o termo, né? Dom Pedro II era um homem que falava 8 idiomas. Agora saiu um estudo mostrando que o crescimento econômico do Império saiu em Cambridge, depois saiu um outro, mostrando que o crescimento econômico do Império era o dobro do que tinham estimado. Então as pessoas consideraram um número e era o dobro. Mas aí, claro, tinham falsificado estatísticas. Aquela coisa da República, você tinha que legitimar o sistema novo, que era impopular, que tinha sido feito por quem tinha defendido a escravidão, por sinal, porque quem aboliu a escravidão foi a princesa Isabel, que foi a melhor imperatriz que o Brasil não teve. Aliás, uma mulher muito digna que a gente derrubou. E o resultado foi esses líderes oligárquicos locais, que é o padroado total, conchavo agrícola, toda a coisa do monopólio. Tinha até um plano no Império de fazer estrada de ferro. Porque pensa, o Brasil se perde boa parte da produção agrícola com falta de estrada de ferro. O negócio cai no meio do caminho. É muito podre, você imagina. Meu avô sempre falava o seguinte, é mais barato você mandar um container de Nova York para Los Angeles do que do Porto de Santos para São Paulo. Exatamente. O Porto de Santos, você visita lá o caos lá, ninguém resolve os portos. Então o Brasil tinha que parar com... o Brasil fica comentando guerra do Irã, fica comentando qualquer coisa que não tem nenhuma conexão com o Brasil. Como notícia, assim, eu estou falando o governo. Com a vida das pessoas. Não tem nada a ver com guerra do Irã. E a gente não tem uma estrada de ferro conectando a agricultura do Brasil para os portos principais. Logística. O professor está dando aula sobre Karl Marx ao invés de ensinar matemática. E até o de matemática agora está falando antes que falem. A molecada não sabe os pontos cardeais. Não, isso aí, pelo amor de Deus. É Eu fui assustador. na faculdade de engenharia falar, os caras falaram pra mim, não, tá tendo um protesto com maconha na faculdade de engenharia. Falei, caraca, antes era só... Eu ainda fiz filosofia, ainda esperava na filosofia ter isso. Quando chegou na engenharia, porque já tá muito louco, entendeu? Não dá pra ter engenharia ideológica. Então você tem que acabar com tudo isso, e eu acredito sim que a população está despertando. Eu não acho que... as instituições do Brasil estão sãs, em muitos aspectos não estão, mas eu estou vendo cada dia mais gente despertando. Gente que está assistindo na internet, está assistindo a mídia, o cara começa a despertar, porque hoje em dia, a verdade é que você não consegue mais controlar a informação como você controlava antes. Podem falar o que for, antigamente você tinha, sei lá, uma emissora, uma coisa, você tinha só... Censuraram a entrevista do Cabrini.
A entrevista do Cabrini não foi pro ar. Isso aí é uma TV aberta. Rede Record. Mas no final do dia, a informação hoje vai... Não, acontece, mas hoje em dia a informação sai. Você tem rede social, você posta vídeo. A velocidade da informação cresceu muito. Então eu acho que não vão conseguir ocultar várias dessas ideias, elas vão crescendo aos poucos. Vão crescendo na população. Então, Guilherme, mas você acha que isso aí... Porque isso tem que partir da sociedade, né? Então a gente está falando em muitas reformas. A gente está falando que a gente tem que mudar o nosso pensamento. Sim. Porque a maioria do brasileiro gosta de sentar no pudim, que alguém resolva para mim a minha treta. É isso aí. Ninguém quer... Gostosinho. Ninguém quer ir pro front. Porque o que a gente aprende, o que eu aprendi na minha vida é, olha, meu filho, vai lá e trabalha. Só desse jeito você vai ganhar dinheiro. Mas vai lá e trabalha, vagabundo, você tem que trabalhar. Muita gente acha que a vida não é dessa maneira. E para fazer todas essas reformas, não é fácil. Não é nada fácil. E eu acho que tem várias coisas que podem ser feitas. Eu acho que, primeira coisa, o meu papel é passar o conteúdo. É tentar fazer com que as pessoas estudem, comecem a estudar. Porque não tem, querendo ou não, hoje você consegue parar e estudar. E eu acho que estudar é o primeiro passo para você sair do controle mental do 1984 que as pessoas estão inseridas, do plug da Matrix, que elas têm na cabeça, sugando o cérebro delas. Elas têm que desconectar e falar, cara, quer saber? Estão me manipulando aqui, tem coisas que eu aprendi que eram falsas e eu vou sair desse negócio. Beleza, esse é um primeiro passo fundamental. Depois, quando fala de política, as pessoas tinham que ter uma cabeça mais da política local também, porque elas têm um controle maior disso. Elas aceitam o prefeito, baixíssimo nível da cidade delas, não estão nem aí. Elas poderiam pegar um cara competente da comunidade delas e falar, cara, vai ter que ser alguém competente, tem o conchavo que for, a gente vai forçar um cara competente. Isso já melhoraria a vida delas muito mais do que às vezes elas ficarem sonhando só com o salvador da pátria, que eu acho uma ideia... eu acho que super o Brasil precisa de líderes políticos melhores, mas acho que se o cara começa a formar os filhos, isso muda. Sabe que em Portugal, as grandes navegações que foram o que fundaram o Brasil vieram de Dom Henrique Navegador. Eu estava lendo meus filhos esses dias essa história. E Dom Henrique era, eu não lembro agora se ele era o 7º filho da linha de sucessão, então ele não ia ser rei. Só que os pais focaram muito na educação dele, porque o pai dele, Dom João, era filho bastardo, um traiu o outro, aquela confusão infeliz. E aí Dom João falou, eu vou educar meus filhos de outra maneira. Dom Henrique não ia assumir, podia ficar com inveja dos irmãos mais velhos, como aconteceu ao longo da história. E ele falou, na verdade, eu vou pegar esse dinheiro que eu recebi, vou pegar isso aqui, vou botar em navegação e vou colocar isso. A navegação é a exploração espacial da época. Sim, porra. Então, na verdade, você olha lá na história de Portugal, o dia que resolveram focar nos melhores valores, na melhor educação, em empreendedorismo, em coisas que são mais ousadas, em gente que vai ser heróica mesmo, o Portugal fez as grandes navegações. Agora tem um personagem que o Brasil tem que exorcizar, que aparece lá no livro do Camões, que Portugal é maravilhoso, tudo, mas aí ele fala dos defeitos. Um que não valoriza seus heróis, que é clássico, está no Brasil. Os 2 defeitos de Portugal estão no Brasil todo dia. Segundo defeito de Portugal é o velho do Restelo. O velho do Restelo é um velho, que ele fica na frente do porto, e estão saindo os caras para as navegações, e o cara para lá e fala, as mulheres de vocês vão trair vocês, o barco vai afundar. Quando você vai empreender no Brasil, você vai fazer qualquer coisa, todo mundo fala que vai dar errado. É isso aí. E a primeira é a família. É isso aí. Primeiro é a família. Que aparece um parente e fala, isso aí, ó. Você não vai dar em nada. Fala assim, vou montar um negócio. Falei, vai afundar, vai falir, em 3 semanas vai me pedir dinheiro. Isso é da nossa cultura, né? É da nossa cultura, e a gente tem que vencer isso, porque é por isso também que o Brasil às vezes não vai pra frente, porque todo mundo acha que vai dar tudo errado. Fala, Guilherme, controlar a segurança, no Brasil não dá certo. Empreender no Brasil não dá certo. Cara, mas se todo mundo pensar isso o tempo todo, ninguém reforma porcaria nenhuma. Eu nasci dentro de um Brasil político disfuncional. Não é que eu vim no mundo e tinha o Brasil funcionando, rodando bem. Não estava rodando bem nada, entendeu? Nada estava rodando bem já na época que eu nasci. E se você olhar nesse mundo pós-direta já, né? Tudo foi o caos. Todo mundo esperava que ia ser o paraíso, salvamos o Brasil, e veio o caos. Então eu acho que nós temos que voltar agora a ter uma cultura mais arrojada, de reformar o país mesmo. Só fazer um breakzinho rápido aqui para nossa rede de rádio. A gente continua o papo aqui, ó. O papo tá muito bom. Guilherme, para você seguir nas redes sociais, é Guilherme FCL Freire. Tudo junto, tá? Guilherme FCL Freire. Vai lá, Reginaldinho. Continuamos. Boa, Reginaldo, vai lá.
Continuamos aqui nas plataformas, Albetinha. Vamos lá. A gente tem um problema de imigração, viralizou também. A gente passou aqui, o Zuzu passou na resenha, o Guilherme, que tem ali o que está acontecendo com a Espanha. E ao mesmo tempo você tem aquele debate. Como é que você protege a sua fronteira sem perder a humanidade? Porque dentro do Ocidente, em algum momento, algumas pessoas vão cobrar o seu cristianismo. Você não é cristão, você não tem misericórdia. Como é que você faz essas duas coisas? Mas é que, em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua família, das suas pessoas. Não tem cuidado... Primeira coisa, assim, muitos desses imigrantes que estão entrando na Europa são muçulmanos. E não é nada contra o cara que é muçulmano, mas ele é de outra cultura. Se você enche de muçulmanos da Europa, a cultura da Europa vai ser outra. Você vai ter uma cultura análoga aos países de onde eles vieram. E o mais irônico de tudo isso é que se você perguntar para a Turquia se ela não quer receber os imigrantes, ela vai falar que não. Se você perguntar para a Arábia Saudita se ela recebe os imigrantes, ela vai falar que não. Então isso é um negócio muito duas caras, porque eles querem exigir que a Espanha receba invasões, os caras pulando a cerca, todo o país, isso é uma loucura. Olha a filmagem. Isso é lá em Ceuta, né? E aí podem falar, não, mas é que os espanhóis invadiram o Marrocos, isso é o colonialismo. É zero colonialismo, na verdade foi o Marrocos que foi uma invasão, porque o Marrocos originalmente é uma terra cristã que foi invadida pelos muçulmanos. Sim. Então é o contrário, na verdade. E aí você tem um problema que o mundo moderno muitas vezes quer pregar essa falsa caridade, isso não é cristianismo, você falar que você tem que receber imigrantes. Você tem que proteger as suas fronteiras. E ainda mais que o pessoal não quer receber dinheiro do governo. Então eles querem entrar na fronteira e colocar isso. Você tem que receber o imigrante que aprende o seu idioma, que quer trabalhar, que quer ser integrado na cultura. Não o cara que está pulando ilegalmente uma fronteira, loucamente, e levantando a bandeira do país dele no seu território. Não tem nada contra a caridade, você só ter o bom senso normal de uma política migratória. Mas eles chamam isso de nacionalismo, né? Se você parte desse princípio, eles chamam de nacionalismo. Porque virou essa coisa global, esse Imagine do John Lennon, que a gente aprendeu, que é isso. Se você não receber o imigrante, o teu irmão, tal, não sei o quê, você é um pária. Um pária. Não, você é um extremista, extrema direita. Eu quero saber quem vai lá na Turquia para reclamar que eles não estão recebendo imigrante. Ninguém. Fala de tratamento das mulheres. Quem vai bater na porta da Arábia Saudita e perguntar como que é o tratamento das mulheres? Correto. Perfeito. Mas isso não é porque a gente aprende quando eles falam, não, somos privilegiados. Então nós somos privilegiados e somos obrigados a atender os anseios do imigrante também. Porque se a gente... culpa, né? Que é a culpa. Culpa dele. Essa história da culpa e do privilégio, ela não faz o menor sentido lógico. Primeiro porque assim, às vezes querem falar de dívida histórica. Dívida histórica de 1.300. Não devo nada pra ninguém. Sinceramente, as pessoas de hoje já têm 1000 problemas para resolver. Se elas tiverem que resolver todos os problemas da humanidade, elas não vão dar conta. É o mundo real. Esse negócio de Imagine, o John Lennon fez protesto na cama dele. Ele ficou acamado um tempão. E aí, como é que era possível? Porque ele tinha empregado que levava as coisas na cama. Então, assim, o cara que tá na Yoko cama... Ono, insuportável Yoko Ono, também. Insuportável. Acabou com os Beatles. Não é chata, Yoko Ono. Puxar a polêmica de 60 anos atrás. Acabou com os Beatles. Gritando no microfone. Aquele ativismo de estou na minha cama. Aquela bunda de urso. Não dá pra Então, ouvir. mas a paz no travesseiro. Então, mas essa... É isso que a gente está falando. A guerra cultural tem também essa hipocrisia do cara que faz muito sucesso e para ele mostrar que ele é valoroso, ele vai para todas essas pautas. E ele não olha a vida das pessoas. Isso aí. Porque a vida real é muito diferente, né? Quantas pessoas do próprio país estão sem emprego? Antes de você querer receber todo mundo, então pronto, zera o desemprego no seu país, que tal? E depois a gente recebe alguém. Porque o cara tá acontecendo muito isso nos Estados Unidos. Vem um imigrante ilegal, por exemplo, e o americano lá da Appalachia, daquelas regiões pobres mesmo, que é aquele americano branco do interior, muitas vezes viciado em droga agora, que tá naquela pobreza extrema que as pessoas não... Pobreza humana mesmo, não pobreza... como a África, mas aquela pobreza humana. E aí esse cara está abandonado, porque as indústrias foram todas para a China, tiraram as fábricas, porque falaram é mais barato botar na China, o cara contrata o imigrante é mais barato, e a própria população do país foi deixada de lado. A mesma coisa vale para o próprio Brasil também. O Brasil sempre foi muito bom de absorver imigrantes, ele sempre teve essa coisa da cultura latina também, que as pessoas se misturam muito mais. Então o Brasil tem tantos problemas sociais para resolver, antes dele pensar em alguma outra coisa, quantas coisas o Brasil tem que resolver. Então o problema aqui é um problema de lógica. Eu acho que muitas vezes são argumentos, a gente tem um problema de argumentos emocionais,
contra-argumentos racionais. E o pessoal quer passar emoção e compaixão, mas você não ama a pessoa que está lá. É ser valoroso, né? A pessoa quer aparecer bonita. Não, mas... apela, né? É. Apela. Porque é bonito Tira a você carta, falar que você quer tira a ajudar, carta. né? Apela. Você mostra a carta. Mas só que você não faz nada por aqui. Mas acontece que você tem que resolver a economia do seu próprio país. E a indústria difícil. do seu país tem que ser desenvolvida. E você tem que pagar as contas do seu país. E não dá para pagar programa do governo para todo mundo. Aliás, não dá para pagar direito nem para quem está no país. Então, na verdade, você tinha que ter políticas muito mais sensatas em relação a isso. Eu fui para o Marrocos uma vez, fui conversar com uma mulher no Marrocos, o cara começou a gritar com ela. Eu falei, oi. O cara começou a gritar com a mulher porque eu falei oi para ela. É uma outra cultura, não estou querendo entrar nas nuances do Marrocos, mas eu vi muita giga casa. Eu vi a casa com a banheira de ouro, que eu não sei nem para que alguém faria... um treco desse e a favela do lado. Então, assim, nível que o Brasil, que tem essas coisas, parecia o Brasil pouca desigualdade social perto do Marrocos. Aí o cara tá nesse contexto do Marrocos querendo mandar gente lá pra Espanha, para invadir a Espanha. E aí eu também, em outro lado também, hipocrisia do governo socialista da Espanha, que falou Pedro que ia receber Sanches, todo mundo. né? Porque ele falou, vamos receber todo mundo. Aí começou a... Pedro Sanches Começou a vir todo mundo. Tá bom. O Pedro Sanches é esquerdista, canhoteiro de primeira. Você Bate abre com a a porta esquerda. da sua casa, porque ele fala assim, não, coitados... Tá bom, então abre a porta da sua casa. Você pode ajudar as pessoas, mas você ajuda elas... Óbvio. Cuidando da responsabilidade de cada um. Que conversa, hein? Que Maravilhoso. palestra. Hein? Não, realmente... Guilherme, siga ele. Guilherme FCLF Freire. Guilherme FCL Freire. Freire, o professor. O professor. O professor estava te ouvindo, né? Me identifiquei muito, você tem 5 filhos, né? E a gente vive... Não, de verdade. Você é um guerreiro. Pra mim, eu tenho 3 e sempre questiono o que eu fiz. Um russo. Isso aí que reclama. Não, reclamo. Não só eu que reclamo aqui, tem alguns que reclamam mais baixinho, né? O pai de pet fica quieto aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você respeita o pé de pano. Olha o momento que a gente chegou. Tem Calma gente aí, que tá Saboy, adotando calma aí. cachorro e tratando que nem filho. Mas eu queria falar da baixa natalidade da Europa, e o Brasil também vai viver isso, que é a mão de obra escassa. As pessoas estão envelhecendo. E aí uma máxima aqui, que este homem está do seu lado, que o Emílio já disse, que vai virar um país socialista, velho e pobre, porque a gente não está vendo as pessoas fazerem filhos. Como é que você visualiza essa questão? Esse é um dos maiores problemas. Um microfone. Que nós temos, oi. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é natalidade, é baixa natalidade. As pessoas não têm filho. Tem um problema de imóveis também, porque os imóveis, fica especulação imobiliária, o cara jovem que quer ter filho não consegue comprar um imóvel na cidade, que isso tinha que ser, na verdade, discutido o que fazer para começar a resolver isso. Tinha que super ter incentivo à fertilidade, sim, tá? Tinha que se privilegiar quem vai ter filhos e quem vai colocar os filhos para estudar, quem vai fazer tudo isso num país. Porque se você perde a população, você perde tudo. E o maior problema é que as pessoas vão falar, mas a população não desaparece do dia para a noite. Esse não é o problema. O problema é que a população vai envelhecer. A questão não é só que some gente, é que envelhece. E você não vai conseguir pagar a conta de todas as pessoas que não estão produtivas mais. Aí. Perde a força de Você trabalho. perde a força de trabalho. Então, uma sociedade que não tem juventude, o Oswald Spengler, naquele grande clássico Declínio do Ocidente, ele fala que uma sociedade que se pergunta por que eu deveria ter filhos, ela já perdeu a vontade de existir. E olha como é forte isso, porque nós fazemos só conta econômica. Mas pensa, quando você tem um filho, você está perpetuando o seu legado, a sua vida, a sua biologia, a sua alma, sei lá, a sua cultura, tudo que você ama, seu pensamento, tudo que você ama no mundo, você está deixando algo para a posterioridade. E hoje, na cultura, todo mundo é muito individualista, é tudo eu. Então as pessoas pararam de ter filhos, a economia também, a sociedade foi desincentivando isso, e aí a Europa, de fato, todo mundo é idoso. Isso, precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra, aí vai acabar importando. Aí, de novo, né? Podia ter uma política migratória mais racional. Pessoal, olha, não é pular cerca, vai ter aqui uma prova, vai ter um negócio, você sabe espanhol, sabe a história da Espanha, sabe sei lá o quê. O mínimo, né? O mínimo. Mas você acaba recebendo imigrantes. Isso é exatamente o que aconteceu no colapso do Império Romano. Os romanos pararam de ter filho, começaram a importar os bárbaros, que eram germânicos ali, muitos deles. Aquelas pessoas não tinham a cultura do Império Romano, começaram a saquear, começaram a fazer uma série de coisas, e isso acelerou o colapso do Império. E quando o Império estava no auge, na época do Imperador Augusto, ter filho era um prestígio. E era status ter muitos filhos, porque o cara falava, caramba, esse cara... Inclusive eles adotavam. O Augusto, que era o imperador, era um filho adotivo. Porque você não podia às vezes ter, mas você criava outras crianças. Mas, ô professor, o futuro do mundo chama-se Ásia.
Aqui é a decadência total. O Ocidente pode esquecer. Perdeu a pedalada. Tchau. Perdeu. Pode esquecer. Ocidente. Tchau, pessoal. Corrente escapou da bicicleta. Não, a gente tá velho, a gente nem vai ver. Graças a Deus a gente vai morrer antes. A gente vai morrer antes. Os netos. Os netos que vão ser. Hein, professor? Quem vai ver a derrocada? Como é que chama? Mad Max. É isso aí, o futuro distópico. Quem é que vai ver o Mad Max aqui no Ocidente? O último capítulo. Os netos, os netos talvez, ou talvez os filhos, dependendo da velocidade. Os filhos pode ser. Porque a Ásia já dominou. Eu acho que alguns países do Ocidente vão acordar de última hora e vão se restaurar e outros não. E eu não sei como isso vai ficar no final, o mapa disso, porque eu acho que algumas pessoas vão ser sãs e outras vão ser insanas. E aí você vê claramente esses episódios, você vê países que, por exemplo, a Polônia está no meio do nada. Sim, mas é uma ilhazinha. Uma ilha. Meio, Mas pega o Brasil, que você falou lá dos anos 30. Pega o filme do Brasil lá que o professor indicou, dos anos 30 e o Rio de Janeiro hoje. Agora, tem coisas... A China... que eu acho que tem vários acertos a China, e é por isso que ela está dando um pau em todo mundo no Ocidente. E aí vão falar, mas a China tem os interesses dela. Lógico, a China só quer saber dela, ela não tá nem aí para outra coisa. Aliás, meus filhos me perguntaram, os chineses são maus ou bons? Eu falei, We are the world. Não existe o We are the world. Os chineses são pelos chineses. Claro. Eles estão pelos chineses. Eles não são nem do mal, nem do bem, nem nada. Eles são pelos chineses. Eles querem saber do interesse deles. Mas é China, Vietnã, Tailândia, tudo isso voando e a gente aqui... Agora, tem crise demográfica na China também, que é uma coisa que eles vão ter que lidar, porque eles tiveram aquela política do filho único que atrapalhou. Mas eles investiram algumas coisas que eram corretas. Criaram zonas de liberdade econômica, controlaram o crime. O TikTok, e esse é um dos pontos que o ocidental tinha que abrir o olho agora. O TikTok no Ocidente é dancinha. Na China, eles não deixam a dancinha. Eles têm aula de engenharia. Arte marcial, educação. Arte marcial e educação. Dancinha Brasile. Brasile dancinha, aqui não tem dancinha. Tá lá o Sami com o cachorro. E eles estão dando aula de masculinidade nas escolas chinesas. E não pode existir afeminados na TV. Você pode. É proibido. É proibido. Mas tô falando pra você. Tá brincando? Tô falando pra você. Pode. Você sabia disso ou não? Eu não sabia dessa na TV, informação. não é proibido, mas a TV, ela é uma censura total. Censura total. Agora ela usa uma estratégia que pra ela quer as coisas que funcionam e pros outros ela quer as coisas que não funcionam. Não pode porque a criticar China. O receio é a turma, Mas isso Mas o da trouxa China, é o brasileiro que adota essas coisas, que fala, beleza, dancinha aqui chinesa, deixa eu entrar nessa. Muito bom, professor. professor, sempre aquela aula. Eu gosto muito do bom, professor. Né, você precisa vir mais aqui no programa. Mas o professor é caro essa palestra. Dá muita aula e palestra. Esse é o problema. Muito É uma filho palestra também. de R$100 mil que ele vem graciosamente para você, ouvinte. Com desconto. Você que é um aproveitador desse programa, que a gente não cobra nada de você. Você ainda reclama. A não ser alguns comerciaizinhos que entram aqui no meio para pagar o nosso coisa salário. simples. Mas você sempre reclamando. Então, entra na rede do Guilherme para você acompanhar de perto o trabalho dele, que é muito bacana, ele é muito bom. Guilherme FCL Freire, que é o nosso querido Guilherme Freire. Tem um curso de filosofia muito bom, viu, Emílio? Muito bacana. Como é que onde é que é o endereço do curso, professor? É filosofiadozero.com.br. filosofiadozero.com.br. Meu filho gostava do... Opa! Ele gostava. Ele acho que fez. Ele fez o curso. O Filosofia do Zero eu criei porque tinha muita coisa de filosofia que era acadêmica, meramente. E sempre naquela torre de marfim eu falei, não, e o cara que não sabe nada de filosofia, você quer estudar filosofia, o que ele faz? Então daí eu pensei filosofia do zero, pro cara que nunca estudou nada, mas ele quer saber o que pensavam os grandes pensadores da história, o que pensava Alexandre o Grande, Platão, Aristóteles. Eu mesmo. Um dia, professor, sabe o que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos ter um negócio sensacional dos gregos, que tem muito esse negócio do ódio. Iogurte. Sim. E os gregos, eles diferenciavam o ódio. Existem 4 ódios. Certo. E o ódio, que fala do o negócio do ódio, como é que é? Crime de ódio. Tá. Discurso de ódio. Curso de ódio. É muito importante. Tem ódios que são muito importantes para nossa vida. É isso, precisa né? ter algum ódio. Então nós vamos falar dos ódios Oba. dos gregos nesse programa Aí com sim, o professor. Cultura para você, querido ouvinte. Para você não ser esta anta. pessoa Que nem eu. Com ausência de que inteligência. nem a gente. Obrigado, Luiz Guilherme. professor. Vamos fazer o break, Reginaldo. Manda lá. Miltinho, Osmar. Miltinho, vem pra cá, Federico.